que ser na forma de apresentação, né, Wesley? Felizmente. Eu fecho a câmera aqui e faço a apresentação. Isso. Pode começar, então. Certo, pessoal? Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Wesley e eu vou ficar mais uma vez, eu estou com vocês aqui na parte da óptica, que eu já vi já que a aceitação e o gosto pela óptica não é tão forte assim, principalmente por espelhos, e eu entendo muito espelhos e lentes. É um assunto bem chatinho, porque tem muito detalhe para saber se o pelinho é positivo ou negativo, e todo mundo odeia isso. Eu vou tentar passar para vocês alguns macetes que eu criei, aprendi também na época que eu estava no cursinho para, né, facilitar a vida da gente. Aí, beleza, a gente vai começar pelo início. Vou fechar minha câmera aqui e colocar a apresentação. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Para poder organizar direitinho. Certo. Outra coisa, se vocês... Eu vou ficar tentando ir no chat de tempos em tempos para ver se vocês falaram uma coisa, mas se eu não ver, demorar para responder, vocês falarem no chat e eu não ver, podem abrir o microfone, não vai interromper nada, eu respondo na hora. Mas, continuando, a gente vai falar sobre, primeiro, espelhos planos, que eu acho que é a parte mais fácil, a parte mais intuitiva, porque é bem tranquilo para você saber a parte analítica e a parte de estudo de espelhos planos, sempre é bem mais tranquila. Passa bem rápido, então a gente vai passar isso aqui bem tranquilo. Eu falei na aula passada sobre dois tipos de reflexões que a gente tem naturalmente em superfícies. Então, uma superfície vai ser a superfície polida, que é essa da esquerda que eu estou mostrando para vocês, e a outra vai ser a superfície irregular, ou desregular, que é essa da direita. E a diferença entre elas é que uma delas vai dar uma imagem, que a gente chama de imagem regular, uma imagem nítida, e a outra vai ser só a sensação de cor. Ela só vai dar a perspectiva de cor para a gente. Então, por exemplo, os raios vão chegar na figura regular e vão ser refletidos da mesma forma. Se eles chegaram paralelos, eles vão ser refletidos paralelos. Então, vai ser formada nessa região daqui, no espelho, uma imagem perfeita que você vai conseguir ver e identificar a figura perfeitamente. Agora, a reflexão em superfícies irregulares, a que a gente chama de reflexão difusa, pelo nome, você entende que ela vai ser uma reflexão que não vai trazer para você uma imagem regular. Ela vai trazer uma imagem que vai se dissipar, você vai conseguir vai identificar que ali tem uma figura, que ali tem uma cor, mas não vai conseguir identificar realmente a imagem que está sendo formada. Então, como eu falei para vocês, essas figuras irregulares, como por exemplo, a sua pele, o tecido da sua camisa, são tecidos, são estruturas que não são regulares, não são superfícies polidas, e por isso a gente não consegue ter uma imagem nítida. Por isso que a gente tem a sensação de cor. Por isso que o branco não é um espelho, porque ele é irregular. Então você não consegue ver com 100% de nitidez as figuras. E beleza, vamos para uma outra parte de espelhos planos, que é, na verdade, o inicinho, que é a gente entender como que a gente estuda espelho plano na real, nas questões. A gente tem várias partes da figura de uma reflexão que a gente estuda, e a primeira delas sempre é o raio que vai chegar no espelho. O raio, quando ele chega no espelho, ele tem o nome de raio incidente, ou raio de incidência, certo? E quando ele é formado, nesse ponto daqui, a gente vai formar uma reta normal. O que é uma reta normal? Reta normal é uma reta imaginária que a física, na verdade não só a física, mas mas principalmente a física usa para identificar uma região. Nessa reta normal aqui, ela vai ser uma reta que vai ser formada a 90 graus da superfície do espelho. Então ela vai ser formada, e para que ela serve? Ela serve para estudo, para saber se o ângulo vai estar perto, se vai estar distante, vocês vão entender isso já já. Então, ela vai ser formada justamente no ponto em que o raio incidente vai tocar no espelho, e a partir desse ponto vai surgir um outro raio, que vai ser o raio que vai sair do espelho, o raio que vai ser refletido, ou seja, o raio refletido, o raio de reflexão, certo? Só que vocês vão conseguir identificar, vocês conseguem olhar pela figura, mas vão se formar dois ângulos. Dois ângulos entre a normal. É bem importante que vocês entendam que eu vou falar agora são os ângulos em relação ao raio de incidência e a normal, e o raio de incidente, perdão, e o raio refletido e a normal. Então, vai ser formado um ângulo que a gente chama de ângulo de incidência, que é entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Não vai ser o ângulo entre o raio de incidência e a superfície do espelho. Não vai ser o ângulo entre o raio de reflexão e a superfície do espelho. Vai ser sempre entre eles dois, e é normal. Isso é muito importante, porque às vezes a questão dá para você um desses ângulos e pergunta qual vai ser o raio de incidência. Você vai ter que descobrir
pela soma do ângulo complementar ou de outras formas, vocês não usam esses ângulos daqui como raio de incidência e de reflexão, certo? Vou verificar se vocês falaram alguma coisa, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Não, tá tudo certinho. Aí, beleza. O que a gente tem agora? Continuando a partir desse ponto, a gente estuda principalmente a maior parte do estudo dos espelhos planos vai cair na formação. Isso aí, o raio, dizendo que o raio de incidência de reflexão é igual, vai ser sempre igual. Essa reflexão, como é reflexão perfeita, vai formar um ângulo entre a normal e os dois raios que vai ser sempre igual. Então, você vai usar isso para vários cálculos matemáticos, vários cálculos geométricos. Como eu falei, a óptica geométrica é o estudo da óptica através da percepção que a gente tem empírica. Então, a gente vê um raio refletindo e identificou que o raio de incidência e de reflexão vai ser sempre igual, quando a reflexão é perfeita. Então, a gente identificou e a gente entendeu como funciona desse jeito, beleza? Aí, a formação de imagens pelos planos é um outro ponto muito importante. Até agora está bem de boa a parte dos pelos planos, porque esse início é bem facinho. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a formação de imagem, uma técnica para você poder verificar. Muita questão vai chegar e perguntar, olha, essa figura daqui, essa mulher, esse ser humano, vai conseguir ver esse ponto aqui através do espelho? E como é que você descobre isso? Primeiro, ele vai dar um ponto, um objeto que a gente vai identificar como O, e esse objeto ele vai formar, mais uma vez, uma normal com o espelho. Essa aqui ainda é a normal. Uma normal com o espelho. É a distância entre o objeto, uma linha que vai atravessar o objeto e vai fazer 90 graus com o espelho. E aí, você vai verificar a distância do objeto ao espelho e vai colocar a mesma distância para trás do espelho. E a mesma distância para trás do espelho, você vai botar a imagem. E vai verificar se na posição em que essa mulher está, esse indivíduo está, ele vai conseguir ver ou não essa imagem. Se ele conseguir ver, quer dizer que a imagem está assim sobre o campo de visão dele. Você vai fazer isso com várias e várias imagens, você consegue fazer isso nas questões com muita facilidade. Provavelmente vocês não vão ter acesso à régua no Enem, não é permitido, mas vocês conseguem ter uma ideia de como que funciona isso para poder identificar isso na hora da prova, beleza? E aí a gente vai para, eu acho que é a parte que mais se usa de espelho plano em questão de fórmula, que é a ideia de sensação de espelho. O que é isso? Como o espelho plano, como o próprio nome diz, é só uma superfície plana que você pode usar de diversas formas diferentes, a galera começou a associar esses espelhos, ou seja, pegar um espelho e colar com outro e começar a formar um ângulo entre eles. Para que isso? Para você poder ter um efeito na imagem que está sendo formada. Por exemplo, do jeito que está agora, essa imagem em relação a esse espelho daqui vai ser refletida, certo? Vai ser formado mais uma vez essas normais e ela vai ser refletida. Então, nessa região daqui, vai ser formada uma imagem. Mas não só nessa região daqui. Vai ser formada uma imagem também nesse espelho daqui. Porque ele também está perpendicular à imagem, então ele vai ser formado uma imagem aqui de novo. Tranquilo. Só que o que é meio difícil de entender é que por causa desse ponto de interseção aqui entre esse espelho e esse, vai ser formada também uma imagem nessa região. Vocês estão conseguindo ver que essa imagem é o reflexo dessa e também o reflexo dessa aqui embaixo? Elas são formadas exatamente opostas uma à outra. Então, beleza. Entender mais ou menos como que isso funciona assim visualmente é até fácil. Agora, ver isso numa questão e tentar identificar na cabeça um ângulo formado entre esses espelhos e tentar resolver essa questão é que é meio complicado. Por isso que a gente tem uma fórmula para poder identificar isso. Por exemplo, esse ângulo que vai ser formado entre os dois espelhos, a gente vai chamar de ângulo alfa, e essa fórmula daqui é a fórmula que vai identificar o número de imagens que vão ser formadas. Entendam, não é o número de objetos. Esse objeto daqui nunca vai ser contado, vai ser o número de imagens formadas pelo posicionamento desse objeto entre esses espelhos com esse determinado ângulo. Professor, não estou conseguindo entender como é que isso vai cair em questão, não estou conseguindo entender a lógica disso numa questão real. Beleza, vou fazer uma questão com vocês aqui rapidinho. Esse ângulo vai ser aqui o ângulo entre os espelhos. Vou tentar explicar para vocês o que é. Rapidinho. Uma dica que eu vou dar para vocês em relação a todas as questões, não só de física, não só de espelhos, que é quando vocês estiverem lendo a questão, já vão anotando os pontos que vocês acham que são importantes e são relevantes para vocês anotarem na questão, que vocês vão usar no final, para não precisar ler tudo de novo quando terminar a questão. Então, vou lendo com vocês, observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto, entre eles colocado. Eu não sei o nome desse cara, Syned, sei lá. Um curioso aluno verifica que para determinado ângulo formam-se 5 imagens.
Se são formadas 5 imagens, eu já sei que n vai ser igual a 5. N na outra fórmula, na forma que a gente acabou de ver. O número de imagens formadas serão 5. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Se o número de imagens vai diminuir, ele está perguntando qual vai ser o ângulo. Primeiro, ele está perguntando, se você ver nas alternativas, ele vai perguntar qual vai ser o ângulo inicial e o que vai acontecer com ele depois. Eu vou identificar com vocês o que vai acontecer com ele depois já já. Mas primeiro a gente vai ver qual vai ser o ângulo. Como a gente faz isso? Substituindo a fórmula. A gente vai pegar a fórmula no início e vai substituir as informações que a gente tem. Qual é a única informação que a gente tem? Que o número de imagens vai ser igual a 5. Então, você vai substituir o número de imagens como sendo igual a 5, tranquilamente. O que você vai fazer agora? Você vai passar esse menos 1 para o outro lado agora positivo. Se ele vai passar para o outro lado agora positivo, vai ficar 6. E agora só vai ter do outro lado 360 dividido por alfa. Quando você fizer o meio pelos extremos, você vai ver que 6 vai multiplicar alfa, vai ser igual a 360, e o número de alfa vai ser 60 graus. Significa que só pode ser ou a letra A ou a letra C. Agora, o depois é que vocês vão precisar prestar atenção comigo aqui agora. Vamos lá. Ele está dizendo na A que o ângulo entre os espelhos vai aumentando conforme você vai variar o ângulo, e o ângulo entre os espelhos vai diminuindo conforme você varia o ângulo. Mas o que vai acontecer quando você variar o ângulo? O número de imagens diminui. Vamos ver a relação de proporcionalidade na fórmula. Se o número de imagens, olha a posição, o número de imagens está aqui em cima e o ângulo está aqui embaixo do outro lado. Significa que esses dois são inversamente proporcionais. Tudo bem que tem esse menos 1 aqui, mas a gente consegue identificar desse jeito. São inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que quanto maior for o ângulo entre dois espelhos, menor vai ser o número de imagens formadas entre essa associação de espelhos. Ou seja, quanto menor for o ângulo entre um desses espelhos, maior vai ser o número de imagens. Se o número de imagens está diminuindo, o ângulo vai aumentar. Então, quer dizer que a resposta vai ser a letra A, que o ângulo entre os espelhos está aumentando, porque o número de imagens está diminuindo. É assim que você vai usar a associação de espelhos e a associação de espelhos planos. Então, vai estudar a associação de espelhos planos. Então, essa é uma parte muito de boa, só tem uma formulazinha, bem tranquila, não tem muito o que fazer não. Os espelhos planos é basicamente isso. Não tem muito que a gente possa mastigar mais no espelho plano, não. Beleza? Essa ideia em que a distância entre o objeto e o espelho vai ser igual à distância entre o espelho e a imagem, vai ser sempre real. Vocês vão usar isso em várias formas, mas formando um triângulo retângulo, vocês vão conseguir entender isso. O material que Carlos mandou para vocês no grupo tem várias questões sobre isso, sobre essa lógica da distância ser a mesma ou não, e vocês vão conseguir tirar isso com muita tranquilidade. Eu acho que o principal problema de todo mundo é em relação aos espelhos esféricos. E eu entendo isso porque espelho esférico não é fácil. Mas aí eu vou tentar passar para vocês os macetes que eu aprendi, ou tentei aprender mais ou menos, de espelhos esféricos. Primeiro, vocês vão tentar entender o que é espelho esférico. Espelho esférico é você pegar um espelho plano e curvar ele perfeitamente para ele formar uma esfera espelhada. Agora, se essa esfera espelhada vai ser espelhada por fora ou por dentro, é que vai determinar se ele vai ser um espelho côncavo ou convexo. Essa secção aqui que ele vai cortar essa partezinha daqui e essa região é que vai virar o espelho esférico. Então, a partir dela vai ser formado um espelho convexo ou côncavo. Qual a diferença entre eles? O espelho convexo vai ser aquele em que a superfície de fora da esfera vai ser espelhada e o espelho côncavo vai ser a superfície de dentro. Isso faz uma diferença? Toda a diferença. O estudo analítico vai mudar, o estudo geométrico vai mudar, a formação de imagens vai mudar. Então, são dois espelhos completamente diferentes. Ambos são esféricos, mas são completamente diferentes. A gente vai estudar cada um deles agora. Como que identifica, como que forma-se a imagem, o estudo analítico, tudinho. Beleza? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver como que se representa esse espelho em questão. Como que se forma, você vai ter uma figura lá, ele não vai colocar o espelho, construir o espelho inteiro lá. Ele vai só mostrar isso. Essa é a imagem de um espelho convexo e essa aqui vai ser a imagem do espelho côncavo. Como é que você identifica? A região que não tem esses tracinhos vai ser a região espelhada. Se o espelho convexo vai ser aquele que a região espelhada é a região de fora, esse aqui vai ser um espelho convexo, certo? E aqui vai ser o côncavo. A região espelhada vai ser a região de dentro e a de fora, que tem esses tracinhos aqui, é para mostrar que isso de dentro não é refletido. Esses tracinhos aqui é que essa parte interna não vai ser
refletida. Beleza? Essa identificação é assim que se representa para você tentar bater o olho e saber como é que ela funciona. Beleza? Eu vou disponibilizar depois o slide para vocês verem direitinho e passarem por esse passo a passo para se estiverem confusos depois. Beleza? Só que agora a gente vai para identificar os pontos do espelho esférico. Existem 3 pontos principais, na verdade são 4. O primeiro vai ser esse eixo, que não é um ponto, mas é o eixo principal. O que é isso? Essa região aqui, essa reta, que é formada também pode ser entendida como um eixo normal, que vai ser essa reta que vai ser formada formando 90 graus com esse ponto do espelho esférico. Para que faz isso? Para estudar ele mais facilmente. O objeto vai ser colocado aqui em cima desse eixo principal e a gente vai estudar ele dessa forma. Foi colocado desse jeito para a identificação e o entendimento da questão ficar mais fácil, beleza? E os 3 pontos são o vértice, que é o ponto em que o eixo principal vai atravessar, o centro de curvatura, porque o centro de curvatura é esse pontinho daqui, ó. É o ponto em que esse espelho, a calota, foi formada a partir desse pontinho daqui. Então, esse vai ser o centro de curvatura, certo? E esse aqui é o foco. O que é o foco? Vocês vão entender já já que o foco é muito importante, porque vários raios vão ser formados nesse foco, vão convergir para esse foco, mas vocês vão entender isso já já. Mas como que eu sei onde é que esse foco está? O centro de curvatura eu sei que é o raio, beleza? E esse foco? Esse foco está exatamente na metade do centro de curvatura. Então, ele vai ser a metade do raio de curvatura. O raio de curvatura vai ser geralmente dado na questão, ou o dado ele vai ser aquilo que você vai pedir no final, mas é uma parte do espelho que você precisa entender. Beleza? E aí a gente vai, assim, os pontos são idênticos em ambos os espelhos esféricos. Eu quero que vocês entendam isso. Vejam aqui essa imagem, não sei se vocês já entenderam, mas isso daqui é a representação de um espelho côncavo, porque a região espelhada vai ser a de dentro, e um espelho um espelho esférico em que a região espelhada é a de dentro, vai ser um espelho côncavo. Isso aqui é um espelho côncavo, mas se eu virasse e colocasse esses tracinhos para dentro, essa região de fora seria espelhada, mas ainda seriam os mesmos pontos nas mesmas posições. O foco ainda está no mesmo lugar, o centro de curvatura ainda está no mesmo lugar, o eixo principal ainda está no mesmo lugar e o vértice está no mesmo lugar. Só que a reflexão vai acontecer do lado de fora. Vou mostrar para vocês como é que isso interfere na imagem já já, beleza? E vai ficar desse jeito. Isso aqui é um espelho côncavo, e se você virar ele, essa região vai ser espelhada, e essa região sendo espelhada, o espelho convexo ainda vai estar do mesmo jeitinho, igualzinho, igualzinho, isso não vai mudar. Quero mostrar para vocês que o que você aprende para um dos espelhos, você não precisa aprender de novo para outro espelho. Vai acontecer a mesma coisa, vocês vão estudar do mesmo jeito. É isso que eu quero tirar da cabeça de vocês, essa ideia de que espelho côncavo é uma coisa, o convexo vai ser outra totalmente diferente, eu preciso decorar outras coisas. Não, não precisa. Vou mostrar para vocês. O primeiro é o seguinte. Quando você vai formar uma imagem, quando você vai colocar um objeto no eixo principal, você vai ter que. Vários raios vão sair desse objeto, que emite luz, vários raios vão sair desse objeto e vão em direção ao espelho. Só que você vai estudar para formar a imagem qualquer raio? Não, você vai estudar raios ou vai identificar raios que você tem afinidade com eles. Raios que são especiais, raios que você já sabe como eles vão reagir com esse espelho, que é o que a gente chama de raios notáveis. São raios que a gente sabe como que ele vai chegar, como que ele vai refletir, e por isso a gente consegue formar a imagem. Por exemplo, a gente vai ver aqui o espelho convexo, um raio, e eu vou colocar aqui um raio aleatório. Beleza? Esse raio, se vocês notarem direitinho, vocês estão vendo que ele vai chegar paralelo ao eixo principal. Ele está chegando. Peraí, um minuto, deixa eu ver se vocês mandaram alguma mensagem. Mandaram não, tudo certinho. Ele vai chegar paralelo ao eixo principal, beleza? Chegou paralelo ao eixo principal. E o que você vai fazer? Como é que ele vai refletir? Como é que eu vou adivinhar que ele reflete? O que é que ele faz? Nesse caso, você vai fazer um tracejado do foco até o ponto em que esse raio chegou no espelho, e ele vai ser refletido a partir daí. Beleza, mas aconteceu com esse raio. Quer dizer que vai acontecer com outro? Se esse raio chegou paralelo ao eixo principal, você vai colocar um ponto entre o foco e ele, desenhar a linha tracejada e o raio continua dali. Beleza, mas isso aconteceu nesse caso. Se for um outro caso que também chega paralelo. Chegou paralelo, chegou um foco tracejado até esse ponto, reflete a partir daí. O que eu estou querendo dizer?
Um raio de luz que vai incidir no espelho esférico paralelo ao eixo principal, ele vai retornar atravessando o foco. Quando eu digo atravessando o foco, quer dizer que ele vai estar na direção exata do foco. Por isso que a gente estuda o foco, por isso que o foco existe. Ele é um ponto em que, quando os raios chegam paralelos, eles vão atravessar o foco. Por isso que ele existe, por isso que a gente estuda ele. O espelho esférico é construído dessa forma para que o foco exista e que os raios sejam refletidos nesse ponto. Agora vejam, eu falei isso para espelho esférico, espelho convexo, perdão. Quando a gente for falar de espelho côncavo, vocês vão ver como que vai ser isso. Mas a gente está falando de espelho convexo agora. Aí você me diz, beleza, mas e se eu pegar um raio e colocar ele apontando para o foco? Não colocar ele paralelo, colocar ele apontando para o foco. O que vai acontecer com esse raio? Esse raio vai ser formado entre ele, essa linha tracejada em direção ao foco, e ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Ah, beleza, mas aconteceu nesse ponto. Se eu colocar um outro ponto apontando para o foco também, se você tiver certeza que ele está apontando para o foco, ele vai ser refletido paralelo do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um raio de luz que vai incidir atravessando o foco, ele vai retornar paralelo ao eixo principal. Vocês estão vendo que são coisas espelhadas? Se o raio incide paralelo, ele retorna atravessando o foco. Se ele incide atravessando o foco, ele retorna paralelo. É aquela mesma ideia que eu falei para vocês na aula passada da reversibilidade dos raios de luz. Se um raio vai fazer um caminho indo, ele vai fazer exatamente o mesmo caminho voltando. Isso é lei, lei. E eu estou mostrando isso para vocês porque eu vou ajudar vocês já já a formar a imagem sem tanta dificuldade, só seguindo esses raios notáveis que vocês estão estudando agora. Mais outros raios notáveis do espelho convexo. Digamos que, ao invés de você apontar o raio para o foco, que a gente fez no passado, você aponte ele para o centro de curvatura. Você verifica que ele apontou para o centro de curvatura e o que vai acontecer? Como assim? Eu apontei para o centro de curvatura, o que isso significa? Significa que o raio vai ser refletido exatamente pelo mesmo caminho que ele fez para ir. Ele foi para um caminho e vai voltar exatamente pelo mesmo caminho. Ah, beleza, mas foi nesse ponto, beleza? Outro, exatamente em direção ao centro. Ele vai voltar refletido pelo mesmo caminho. Mesma região, vai fazer exatamente o mesmo trajeto. O que significa isso? Significa que um raio que aponta na direção do centro de curvatura será sempre refletido na mesma direção. Se ele foi para o centro de curvatura, ele vai voltar pelo centro de curvatura também. Não vai ter meu Deus do céu, o raio não vai mudar de direção. A direção vai ser a mesma, certo? Ele não vai mudar a direção de maneira nenhuma. Aí a gente tem um outro que também é um dos menos usados, esse raio notável. É muito importante, mas é um dos menos usados. A galera não gosta de usar muito, vocês vão entender já por quê. Digamos que agora, vocês viram que eu tratei dos 3 pontos já, né? Do foco, aquelas duas primeiras, o centro agora e o vértice, porque a gente está usando a referência dos raios notáveis. Os raios notáveis são geralmente os que estão relacionados com esses 3 pontos. Se eu apontar um ângulo não, um raio, exatamente no ponto do vértice, o que vai acontecer com esse raio? Vai ter um ângulo, vai ser formado, vocês estão conseguindo ver, vai ser formado um ângulo entre ele e o eixo principal, e ele vai ser refletido com esse mesmo ângulo. O que significa isso? É como se aqui no meio tivesse um espelho plano. Nesse ponto daqui, esse espelho convexo, no caso, vai funcionar como se fosse um espelho plano. Você vai conseguir entender por que esse é um dos raios menos usados? Porque você precisa identificar o ângulo, você precisa ver se a angulação está correta, se está tudo certinho. Os outros são mais intuitivos. Você só pega uma régua, apontou, refletiu, paralelo, é nóis. Pronto, não tem muito para onde ir. E a regra desse é, um raio que aponta na direção do vértice será refletido com o mesmo ângulo em que incidiu. Ponto. Aí vocês vão dizer, beleza. A gente já tratou dos 4 principais. Os 2 de foco, esse do centro e o do vértice. Os raios notáveis para o espelho convexo. Beleza. Mas aí eu vou ter que aprender outros 4 para o espelho côncavo? Vamos lá. O que foi que eu falei para o do espelho convexo quando o raio chega paralelo ao eixo principal? Eu não disse que ele vai ser refletido atravessando o foco? Então o que você acha que vai acontecer com o do espelho côncavo? Vai ser refletido atravessando o foco do mesmo jeito. Ah, mas quer dizer que isso funciona somente com esse raio? Não. Paralelo,
atravessa o foco. Paralelo, atravessa o foco. Sempre. O texto é exatamente o mesmo. Um raio de luz que incide no espelho esférico paralelo ao eixo principal retorna atravessando o foco. Isso vai ser verdade para o espelho convexo, isso vai ser verdade para o espelho côncavo. Você não precisa aprender outra coisa, não precisa ter outra ideia. É a mesma regra, é a mesma lei, é a mesma verdade para os dois. Mas isso acontece só para esse tipo de raio? Acontece para todos eles. Se o raio chegar agora atravessando o foco, se o raio agora chega atravessando o foco, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Atravessando o foco paralelo ao eixo principal. Vai ser verdade para todos eles, vai ser igual. Um raio de luz que incide atravessando o foco vai retornar paralelo ao eixo principal. Mas isso acontece somente com... Isso é verdade para um e para o outro, somente para o foco? Não. Se ele chegar atravessando o centro de curvatura, ele vai voltar refletido pelo mesmo caminho que ele fez para chegar ao centro de curvatura. Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Isso acontece de um lado, isso acontece do outro. Vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Você não precisa decorar outra regra para um outro espelho. Um raio que aponta na direção do centro de curvatura será sempre refletido na mesma direção. Quando eu mandar para vocês os slides, vocês vão ver direitinho que é o mesmo texto, é a mesma escrita, é a mesma regra, nada muda. E vai acontecer a mesma coisa para o vértice. Se ele vai chegar exatamente nesse ponto do vértice, vai ser formado um ângulo entre ele, deu errado aí o slide, mas vai chegar exatamente num ponto entre ele o eixo principal, e o raio vai ser refletido com o mesmo ângulo. Um raio que aponta na direção do vértice será refletido com o mesmo ângulo que incidiu. Vai funcionar do mesmo jeito, não precisa aprender outra coisa, outra regra não. Aí beleza, eu vou dar uma pausinha para ver se vocês têm alguma pergunta. Eu acho que não. Alguém tem alguma pergunta para fazer agora no chat, na chamada? Alguém ficou confuso com a reflexão do raio? Nadinha? Estamos tudo certo? Tudo tranquilo? Alguém Tá tem tudo pergunta? certo. Agora vá mais devagar um pouquinho, porque tá Tá muito certo, rápido e eu preciso vou devagarinho. processar. Tá, Tudo bem, obrigada. desculpa. Tudo bem. Aí o seguinte, essa aqui é a parte que embanana todo mundo. Essa aqui é a parte que é confusa, porque tem muita coisa para decorar, tem muita coisa para poder lembrar, e eu vou tentar mostrar para vocês o que eu fiz. O que eu fiz? Eu sabia, poxa, eu posso fazer duas coisas. Ou eu decoro cada um dos casos da formação de imagem de espelho esférico, ou eu faço na hora que ele pedir. Se ele pedir para mim, eu vou lá e faço. Eu tenho duas escolhas. O que eu fiz? Eu já estava com muita coisa na cabeça, já estava com muita fórmula, muita regra, muita coisa para. Enfim, eu não precisava mais de coisa para acumular na minha cabeça. Então, eu decidi que eu vou, toda vez que ele me der um caso, ele quiser que eu represente esse caso em determinado espelho, eu vou fazer esse caso nesse determinado espelho. Então, fica mais fácil desse jeito. Então, eu vou mostrar para vocês cada um desses casos e vocês decidem. Ou vocês vão decorar cada um deles, ou vocês vão fazer toda vez que ele tratar de um espelho. Beleza? Mas o que é a formação de imagem? Mais uma vez, você vai ter um espelho. Nesse caso, vai ser o espelho convexo, que a gente vai estar tratando. E na frente desse espelho, você vai ter um objeto. Beleza? Na frente desse espelho vai ter um objeto. E, mais uma vez, como eu falei, como o eixo principal ele é usado justamente para você estudar a formação de imagem, ele vai ser colocado exatamente abaixo da imagem. Justamente no ponto em que a imagem se forma, ele vai ser formado exatamente nesse pontinho. Beleza? E aí você vai ter todos os pontos que a gente já estudou, são relativos a todos os espelhos. O vértice, o foco e o centro. Você vai escrever isso, você vai formar isso. A não ser que a questão dê isso para você, já o esquema todo prontinho você vai fazer. E é tranquilo. Você faz o centro um pouco mais distante do espelho e coloca o foco bem no meio. Não precisa ser nada perfeito, não. Vocês vão ver que isso é bem fácil. Aí o seguinte, o que você vai fazer para formar uma imagem? Cara, a gente não aprendeu os raios notáveis? Para que a gente aprendeu os raios notáveis? Para formar imagem. Então você vai pegar alguns raios notáveis que a gente já aprendeu e aplicar no que você está vendo agora. Para quê? Você vai ver já já. Escolhe um aleatório. Eu sempre uso quais? Eu sempre uso os do foco ou os do centro. Por quê? Porque são aqueles que eu não preciso verificar angulação nenhuma. Eu não preciso ser perfeito na reflexão para poder fazer a imagem sair perfeita. Não. Eu só preciso de uma régua ou a mão firme e eu consigo fazer a imagem perfeitamente. Então, eu vou escolher um daqueles que está relacionado com o foco ou o centro. Nesse caso, eu escolhi a imagem que vai chegar paralela. E qual é aquela regra? Uma imagem, um raio que vai chegar paralelo
ao eixo principal, ele vai ser refletido no foco. Beleza. Só que aí eu vou precisar sempre de 2 raios. 2 raios notáveis. Desses 4 que eu dei, você vai escolher sempre 2. Você vai sempre usar 2. E aí eu vou usar qual? Eu vou usar outro que eu não precise mais de angulação. Eu preciso só de uma régua e a mão firme. Qual é aquele? Do centro de curvatura. O raio que vai em direção ao centro de curvatura vai sempre ser refletido na mesma direção do centro de curvatura, só que no sentido contrário. Bonitinho. E aí, beleza. Onde é que está a imagem? Onde é que ela está sendo formada? O que isso significa? Que imagem, o que isso na frente da gente significa? O ponto em que a imagem vai ser formada vai ser o ponto em que os raios ou os prolongamentos dos raios vão ser formados. Eu vou tratar com você já o que é prolongamento e raio, mas a imagem vai ser formada nesse pontinho daqui. Estão vendo que é onde, deixa eu voltar, que é onde o raio que você criou vai se cruzar? Nesse pontinho daqui, você vai formar a imagem. Só que aí você vai pensar, beleza, isso aqui é uma imagem. Só que o importante de espelhos esféricos, além de saber onde é que está o posicionamento da imagem, como é que ela é, mas é saber as características dela. Essa imagem é o quê? Ela é menor, ela é maior, ela é virtual, real? Você já deve ter ouvido várias vezes esses nomes. E como que você identifica? Beleza. Qual é a diferença entre um prolongamento de raio e um raio propriamente dito? Um raio propriamente dito está no mundo real, que é essa parte daqui, ó. É um raio de verdade, é um raio de luz. É um raio que vai sair, vai ser refletido. Então, esse vai ser um raio. Então, isso aqui é um raio real. Só que isso daqui que está aqui atrás, esses pontilhados, por isso que eu botei em pontilhados, não são raios. São prolongamentos dos raios. É como se você dissesse que o raio está atravessando o espelho e realmente chegando aqui no ponto de curvatura. Mas isso não acontece, porque quando ele chega na superfície, ele vai ser refletido. Isso é só para você identificar o ponto em que a imagem vai ser formada. Por isso que eu digo, quando você aponta paralelo para o eixo principal, ele vai ser refletido atravessando o foco, em aspas. Porque ele não vai realmente atravessar o foco, mas o prolongamento dele vai. Então, é o prolongamento dele que, nesse caso, vai formar a imagem. O que significa isso? Significa que essa imagem vai ser uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? É uma imagem formada pelos prolongamentos dos raios. Essa imagem daqui não está sendo formada pelo raio. Ela está sendo formada pelo prolongamento do raio. Está dando para entender qual é a diferença, o que significa uma imagem virtual? A imagem virtual vai ser sempre formada pelos prolongamentos dos raios. Significa que se vai ser formada pelos prolongamentos, e como vocês já entenderam, que o prolongamento vai sempre estar atrás do espelho, não vai estar no mundo real, isso aqui vai ser os raios, esse aqui vai ser o prolongamento. Se vai estar atrás do espelho, significa que a imagem virtual vai estar sempre atrás do espelho. Você deve estar pensando, poxa, como é que vai ter uma imagem na frente do espelho? Existe. Existe um tipo de imagem que vai ficar do lado do nosso mundo, vai ser refletido no nosso mundo e não no mundo do espelho. Certo? A gente vai falar dela já. Mas vai falar das características dessa imagem. Ela é uma imagem virtual, porque eu estou afirmando para vocês que ela é virtual, porque ela é uma imagem formada por prolongamento dos raios. E ela é uma imagem menor. Se você olhar para a figura, essa árvore daqui é bem maior do que essa árvore daqui. Então, ele vai formar uma imagem que é menor que o objeto real. E vai ser uma imagem direita. O que é imagem direita? É uma imagem formada acima do eixo principal do espelho. De novo, lembra que eu falei para vocês que o eixo principal é criado para auxiliar na reflexão, para formar a formação da imagem. Então, quando você faz ele no papel, você coloca ele justamente embaixo do objeto. Se a imagem formada, se o ponto em que a imagem for formada, no caso aqui, for acima do eixo do espelho, o eixo principal do espelho, significa essa imagem direita. O que significa essa imagem direita? É a imagem que você vai ver no espelho plano normal. É você ver sua mão, o seu lado direito refletido no lado direito do espelho e o seu lado esquerdo refletido no lado esquerdo do espelho. Vai ser uma imagem direita. É assim que ela se identifica dessa maneira. Eu vou mostrar já como que isso não acontece quando não é a imagem direita já. Mas aí é o seguinte. Espelho convexo só tem uma possibilidade. Você colocar qualquer objeto aqui em qualquer posição, em qualquer distância, de qualquer maneira, quando você fizer o prolongamento dos raios tudo bonitinho, ele vai ser sempre formado por prolongamento de raio, então vai ser sempre virtual, vai estar sempre acima do eixo principal, então vai ser sempre direito, e então vai ser sempre menor.
Para o eixo convexo só tem uma possibilidade, não tem nada, só tem um jeito, não pode ser diferente nunca. Mas aí vem o espelho côncavo e para ele vai ser diferente, mas vai ter na verdade 5 casos, se não me engano. Mas, mais uma vez, você pode decorar cada um desses casos pelo posicionamento da imagem, que eu vou falar já já, ou você aprende como que forma essa imagem e sempre tenta fazer ela quando você se deparar com uma questão dessa, beleza? No final vou trazer questão para a gente identificar se vai ser uma imagem virtual, real, menor e direita, a gente vai falar disso já já. Mas aí, vamos para o espelho côncavo. E mais uma vez, sem pânico, vai ser sempre a mesma historinha. Vai ser sempre um espelho e na frente vai ter um objeto. Sempre isso, sempre isso, sempre isso. Sem pânico. Se seguir os passos direitinho, você vai sempre conseguir formar a imagem. Nunca vai ter problema. Pode ficar confuso, mas você vai tentar mastigar direitinho para você mesmo, para tentar fazer mais fácil. Então, se você tem um objeto e você tem um espelho, o que vai ser formado entre eles? O eixo principal. Justamente abaixo do objeto. Beleza? Abaixo do objeto, indo em direção ao espelho. Vai ser formado o vértice, o foco e o centro. Bonitinho? Esse aqui é o espelho côncavo. Tranquilo? Isso é de boa. E você vai sempre lembrar, a distância entre o centro e o vértice vai ser sempre a metade, o dobro, perdão, da distância entre o foco e o vértice. Beleza. Aí você me pergunta, ok. Qual é esse caso? São 5 casos, qual é esse caso? Esse aqui vai ser o primeiro caso. Vai ser o objeto que vai estar além do centro de curvatura. Veja, todos os casos que a gente vai ver agora vai ser em relação ao posicionamento do objeto e o eixo principal. Se o objeto vai estar depois do centro de curvatura, se vai estar em cima do centro de curvatura, se vai estar entre o centro e o foco, se vai estar em cima do foco ou se vai estar entre o foco e o vértice. São esses casos que a gente tem. E a gente vai estudar cada um deles, porque cada um, a imagem vai reagir de uma maneira diferente. E eu vou já mostrar para vocês agora como é que ela vai reagir. Aí, beleza, formação de imagem. O que você vai fazer? Você vai enlouquecer para poder fazer essa imagem? Não. Lembra, são 4 raios notáveis. Você vai usar 2 deles, sempre. Sempre use 2 deles para formar a imagem. O ponto de interseção entre o raio ou o prolongamento vai formar a imagem. Vou mostrar para vocês agora como é que vai ser. Vou escolher mais uma vez um dos raios. Vou escolher primeiro, mais uma vez o meu favorito, indo paralelo e retornando em direção ao foco. Vai paralelo e, nesse caso, literalmente atravessa o foco. Não é o prolongamento que atravessa, é realmente o raio que vai atravessar o foco. E depois eu vou usar um outro meu favorito, que é atravessando o foco e retornando paralelo. Aí você vai pensar, beleza, procura o ponto fora do eixo principal em que os raios vão se encontrar. Os raios ou os prolongamentos. Estão vendo aqui que o prolongamento seria para cá e o prolongamento desse seria para cá. Vocês conseguem ver que os prolongamentos nunca vão se encontrar, porque eles estão indo para 2 direções completamente diferentes, eles nunca vão convergir, mas os raios vão se convergir. Ou o raio converge, ou o prolongamento converge, ou nenhum deles converge. Nesse caso, os raios convergiram. Então, esse ponto daqui é que vai ser formada a imagem. A imagem vai ser formada para baixo? Não. Ela vai sempre ser formada na direção do eixo principal e vai parar no eixo principal. Ou seja, a imagem vai ser formada desse jeito. Ué, mas ela ficou formada de cabeça para baixo? Sim, isso é um tipo de imagem que é formada assim, nesse caso, de cabeça para baixo. E vejam que ela foi formada no nosso universo. Ela não foi formada por prolongamentos, ela foi formada por raios. Significa que ela vai ser uma imagem real. O que é uma imagem real? É o oposto de uma imagem virtual. É uma imagem formada pelos próprios raios. O raio é que vai formar essa imagem. Eu vou falar já já como é que funciona a formação dessa imagem, que você deve estar pensando, como assim? Vai ter simplesmente um outro objeto flutuando na minha frente, junto com esse espelho? Vou mostrar para você já já. Vocês conseguem identificar também que essa imagem vai ser uma imagem real, porque ela é formada pelos raios, mas ela também vai ser uma imagem menor. Olha a figura, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Então ela vai ser formada e vai ser uma imagem menor. E vocês lembram que anteriormente eu disse que se tivesse acima do eixo principal, ela seria direita. Se ela está agora abaixo do eixo principal, ela está na região invertida do eixo principal, ela vai ser uma imagem invertida. O que é uma imagem invertida? É uma imagem formada abaixo do eixo principal do espelho. E aí você vai me perguntar, mas professor, eu não consigo entender
o que é uma imagem real, o que é uma imagem, onde é que isso vai ser se formado. Isso é o tipo de imagem que vai precisar de um aparato para ser vista. O que vai acontecer? Você vai colocar um objeto na frente de um espelho, se calhar dele estar além do centro de curvatura, como ele está agora, você vai ter que colocar, por exemplo, papel, esqueci o nome do papel, mas é um papel específico que você vai colocar na frente desse espelho num posicionamento extremamente específico. Você tem que saber o que você está fazendo para formar a imagem. E você vai ver a imagem formada, refletida no papel, de cabeça para baixo. Por isso que o espelho côncavo é usado para tantas coisas diferentes. Porque tem tantos e tantos e tantos casos diferentes, você pode fazer várias coisas diferentes com esse espelho. Beleza? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês quais são as utilidades dos espelhos lá no final, mas aqui a gente vai ver a formação de imagem primeiro. Recapitulando, espelho convexo, a imagem vai ser sempre o mais simples possível, ou seja, vai ser sempre menor, vai ser sempre virtual e vai ser sempre direita. É o mais comum, é o mais de boa, não existem casos, é a mesma coisa. O espelho o côncavo vai vir para complicar. O primeiro caso, que é o além do centro de curvatura, vai ser, vocês vão escolher sempre você tem 4 raios notáveis, você vai escolher 2. Qualquer um dos 2. Você pode escolher qualquer um dos 4, vai dar sempre certo. Beleza? Então, o que eu sempre faço? Eu escolho sempre os relacionados ao foco ou os relacionados ao centro. Então, eu coloquei isso aqui e formou uma imagem. Nesse caso, do além do centro de curvatura, a imagem vai ser real, que significa que ela é formada pelos próprios raios e não pelos prolongamentos. Ela vai ser menor. Como que eu sei isso? Eu estou olhando para a figura e estou afirmando isso, que nesse caso ela vai ser menor. E ela vai ser invertida, que é formada abaixo do eixo principal. Aí dizendo, professor, então quer dizer que toda vez que o objeto estiver além do centro de curvatura, a imagem vai ser desse jeitinho? Sim. Toda vez. Por isso que eu digo, se você quiser, você decora, ou você pode aprender a formar a imagem e verificar isso toda vez. Com o tempo, você pode ir se acostumando com o fato que, nesse caso, a imagem vai ser desse jeitinho. Beleza? Aí, vamos para o segundo caso. Beleza. Mais uma vez, você vai ter um espelho e um objeto. Eu já formei o eixo principal. Como é que forma o eixo principal? Sempre abaixo do objeto, na pontinha do objeto, em direção ao raio. Ao espelho. Beleza? O que vai acontecer agora? O que você vai fazer? Vai identificar que caso é esse. Qual é o caso? Ele está exatamente em cima do centro de curvatura, exatamente em cima do centro de curvatura. Então veja, não é que nem o anterior, que ele está além do centro de curvatura, ele está exatamente em cima dele. E o que vai acontecer? Vamos formar os raios para poder ver? Qual que eu uso primeiro? Meu pessoal favorito é paralelo, voltando através do foco. Vai paralelo, chega no espelho, volta atravessando o foco. É o que eu uso. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Outro pessoal meu é atravessando o foco, voltando paralelo. Agora vejam aí, olhando na imagem, qual é o ponto de interseção dos raios que não seja sobre o eixo principal. Esse ponto daqui não vai contar. Ele está exatamente sobre o eixo principal, então a imagem não se forma nesse ponto daqui, beleza? Então onde é que a imagem vai se formar? A imagem vai se formar nesse ponto. E ela vai se formar para baixo ou para cima? Ela vai se formar sempre indo em direção ao eixo principal. Então ela vai se formar desse jeitinho. Aí você vai pensar, beleza, peraí. Então eu já vi a imagem anterior, a figura anterior. Então, pelo que eu estou vendo, isso daí ela está sendo formada pelos raios. Se está sendo formada pelos raios, significa que ela não é uma imagem virtual, ela vai ser uma imagem real. Se vocês olharem atentamente para o tamanho vai ser exatamente o mesmo. Tá diferente, mas o tamanho vai ser exatamente o mesmo. Então o tamanho vai ser igual, a imagem vai ser igual, e como ela está abaixo do eixo de curvatura, o eixo principal, ela vai ser invertida. E entendam, vocês vão fazer isso todas as vezes, para sempre que você tiver um espelho côncavo, um espelho convexo, e você tiver uma figura, você vai identificar o posicionamento em que ela está no eixo de curvatura, no eixo principal, perdão, e vai fazer o posicionamento dos raios para identificar como que vai ser essa imagem, como que essa imagem está formada, beleza? Eu vou parar aqui nesse segundo caso, vou lá no chat para ver se vocês falaram alguma coisa. Peraí. Tudo certinho até aqui.
Tem alguém que está muito confuso, que se perdeu em alguma formação de imagem, queira que eu volte para tentar explicar alguma coisa dos raios? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tudo certinho? A Ana Luísa está tudo certinho. Eu vou tomar a afirmação de Ana Luísa como verdadeira, ok? Então vamos continuar. Mais um caso. Entendam, vocês podem, de novo, pode fazer toda vez isso ou pode decorar. Isso aí está no seu critério. Aí mais uma vez. Wesley. Opa. Eu só não entendi. Quando tu diz que é menor em relação a quê? Aqui, ó, deixa eu mostrar para cá. Deixa eu botar. Aqui, ó. É menor assim, ó, o tamanho da imagem, o comprimento da imagem, as proporções da imagem vão ser menores. Se você pegar essa imagem daqui, virar ela, colocar ela na mesma posição, você vai ver que as proporções dela vão ser menores. Ah, certo. Entendeu? Deu para entender? Entendeu. E aí no outro caso, deixa eu botar nesse outro caso daqui, as proporções dela são iguais. São exatamente iguais. Certo? Por mais que ela esteja invertida, por mais que ela seja real, as proporções da imagem vão ser iguais. Beleza. Ok, vamos para o próximo, que agora é um outro posicionamento. Você vai pegar de novo um espelho e vai ter um objeto, essa arvorezinha na frente, mais uma vez. Só que nesse caso, se você identificar, ela não vai estar nem além do centro de curvatura, nem em cima do centro de curvatura. Ela vai estar exatamente entre o centro de curvatura e o foco. Ela vai estar em alguma região entre o centro de curvatura e o foco. E é esse terceiro caso. O objeto entre o centro de curvatura C e o foco. E aí, o que você vai fazer? Você vai surtar vendo um negócio desse? Não, calma. Vai fazer tudo que você já fez até agora nos outros dois casos. Você vai pegar dos 4 raios notáveis, vai escolher 2 e vai colocar os raios. Aí você vai verificar se vai ser formado por raios, pelos próprios raios ou pelo prolongamento. Você vai sempre tentar identificar isso. E mais uma vez, eu vou escolher aqueles os meus que são os favoritos, que são aqueles que vão paralelos e voltam pelo foco, e aqueles que passam pelo foco e voltam paralelos. Eu vou usar esse sempre. Por quê? Porque eu gosto. Porque para mim é mais fácil, eu identifico melhor desse jeito, e acho que para vocês talvez seja mais fácil também, que vocês conseguem desenhar isso com mais facilidade do que vendo o ângulo propriamente dito. Aí você, beleza, vai olhar para isso aí e vai identificar. Ok, não tem como ele ser formado pelos prolongamentos. Porque você está vendo aqui, eles estão indo para direções completamente diferentes. Mas, nesse pontinho daqui, vai ter cruzamento de raio. Se vai ter cruzamento de raio, a imagem vai ser formada a partir desse ponto. Só que ela vai para cima ou para baixo? Para cima. Então, ela vai ser formada nesse ponto. Se vocês olharem direitinho, sabendo o que eu falei para vocês antes, eu espero que tenha ficado claro, vocês tenham começado a entender já, que isso vai ser uma imagem real. Por quê? Porque é uma imagem que está sendo formada pelos raios. Ela não está sendo formada pelo prolongamento. Isso aqui é realmente raio, não está pontilhado, é realmente um raio. Não está atrás do espelho, está aqui na frente do espelho. E ela vai ser uma imagem pela identificação. Acho que foi, eu não sei quem foi que falou agora há pouco sobre o tamanho da imagem, eu não consegui ver o nome, mas é mais uma vez você olhar as proporções da imagem e verificar que, apesar dela estar num posicionamento diferente, apesar dela estar de cabeça para baixo, se você olhar direitinho para ela, as proporções dela vão aumentar. Então quer dizer que a altura dela vai ficar maior, a largura dela vai ficar maior, tudo dela vai ficar maior. As proporções da figura vão ficar maiores, da imagem vão ficar maiores, certo? Nesse caso daqui. E também, mais uma vez, em relação ao posicionamento dela, o eixo principal, se ele tivesse acima, seria a imagem direita. Mas não é uma imagem direita, é uma imagem invertida. E aí, vocês devem ter notado que vai ser isso o tempo inteiro. Não tem muita conversa. Vai ser isso o tempo inteiro. Pegar um objeto, colocar ele na frente de um espelho. Beleza. Aí você vai passar o eixo principal, identificar os pontos e traçar os raios que você escolheu como seus favoritos, assim como eu fiz. E aí você vai ver onde é que essa imagem vai ser formada. Se vai ser formada por prolongamento ou se vai ser formada por os próprios raios. E você identifica como é que se faz, como que essa imagem é formada. Dica minha, peguem um tempinho quando vocês começarem a estudar espelhos e parem, a gente não acabou os casos ainda, mas eu vou dar essa dica para vocês, e parem para fazer aleatoriamente, peguem um objeto, desenhem uma vela, uma seta, não importa, e façam um espelho convexo, espelho côncavo, e tentem formar a imagem. E formando a imagem, tentem identificar quais são as características dela. Façam vocês mesmos isso. Estou mostrando aqui porque realmente não tem como
estar aí com vocês para fazer junto com vocês, mas eu estou mostrando aqui, vocês tentem fazer isso em casa para vocês começarem a abrir a mente de vocês a como faz isso na prática, certo? Então a gente vai agora para o quarto, o penúltimo caso, beleza? E o que vai acontecer no quarto penúltimo caso? Por surpresa, mais uma vez, mais um espelho, mais uma imagem, mais um objeto e mais um eixo principal. Nada de novo, tudo que a gente já viu antes. Só que nesse caso, se vocês olharem direitinho, não está mais além do centro de curvatura, não está mais em cima do centro de curvatura, não está entre o centro e o foco, mas está exatamente em cima do foco. Esse aqui é o quarto caso. O quarto caso é um objeto que vai estar sobre o foco, em cima do foco, direitinho no foco. O que vai acontecer? Não sei. Faça a imagem, vamos tentar identificar a formação da imagem e ver o que acontece. O que vai acontecer? Vamos lá. Nesse caso, eu vou colocar um outro tipo de raio, porque eu estava colocando só os outros dois que eu tinha colocado antes. Então, tentei dar uma inovada, certo? Então, nesse caso, você vai usar mais uma vez o principal que eu uso, que é indo paralelo e voltando, atravessando o foco. Vejam que eu coloquei aqui o prolongamento também, porque é isso que você vai fazer na hora, porque você não sabe se o que vai cruzar vai ser o prolongamento ou o raio. E aí eu vou usar agora o do vértice. Vou botar um raio vindo para o vértice e ele vai retornar com a mesma angulação. Só que aí, beleza, vocês param para isso aí e pensam. Peraí. Vamos lá, peraí. Esse ponto daqui não vai contar para formar a imagem. Por quê? Porque vocês estão vendo que a imagem aqui está saindo e o raio que vai cruzar aqui vai ser o que está voltando, beleza. Mas essa imagem daqui, esse raio daqui vai ser o raio que vai estar saindo. A imagem não se forma desse jeito. Ou ela vai ser formada por uma imagem que um raio que está saindo do espelho ou pelo prolongamento dele. Nunca pelos raios que estão indo para o espelho ou um dos raios que estão indo em direção ao espelho. Então vai ser sempre pelo próprio raio espelhado, já sendo refletido, ou pelo raio prolongado. Então você para e vê, beleza. Se era para ele ser formado, por esses daqui ou os prolongamentos deles, se você olhar direitinho, esse raio daqui não parece que vai encontrar com esse, e esse prolongamento daqui não parece que vai se encontrar com esse momento nenhum. O que vai acontecer agora? A imagem vai ser formada em que ponto? Aí é que tá. Exatamente em cima do foco, especialmente em cima do foco, exatamente em cima do foco, a imagem vai ser uma imagem chamada de imprópria. O que é uma imagem própria? É uma imagem que não é formada. A gente diz que ela é formada no infinito ou ela não é formada. Não tem anteparo que pegue essa imagem, porque o cruzamento entre os raios ou os prolongamentos nunca vai acontecer. Nesse caso em específico. Beleza? Então, mais uma vez, isso é coisa de treinamento, de vocês tentarem fazer para identificar isso, ou de decorar realmente que o quarto caso, em cima do foco, vai ser uma imprópria. Beleza? Eu não sei como vocês são em relação a assuntos desse jeito, mas eu não gosto muito de decorar cada um desses casos. Eu vou me acostumando na construção deles. Beleza? Porque eu acho bem mais fácil isso do que você realmente decorar. E a gente vai agora para o quinto e último caso, que deles é, assim como esse da imprópria, é o mais diferente, porque foge de tudo que a gente já tinha visto de espelho côncavo, que é o quinto caso, que, mais uma vez, pasmem, vai ser um espelho côncavo e um objeto na frente, formando o eixo principal, o objeto exatamente em cima do eixo principal, tudo bonitinho, centro, foco, vértice. Nada de incrível, nada de surpresa. Mas nesse caso, vejam que o objeto vai estar entre o foco e o vértice. Esse vai ser o quinto caso. Entre o foco e o vértice. O quinto e último caso. Beleza? E o que vai acontecer? Vamos, mais uma vez, raios. 4 notáveis, escolha 2. Escolhi os meus 2. O primeiro agora foi o do vértice, mais uma vez, que eu tinha escolhido antes. Escolhi o do vértice, aleatoriamente. Se eu escolhi esse do vértice, eu coloquei o prolongamento e o próprio raio. Bonito. E agora eu coloquei aquele que vai paralelo e retorna atravessando o foco, que é o meu xodó. E aí, o que você vai fazer? Você vai identificar, poxa, os raios vão se encontrar? Não, eles não vão se encontrar, eles estão se separando, estão se divergindo, então eles não vão curvar e se encontrar. Lembre-se, o raio vai sempre seguir reto, então ele não vai se encontrar com o outro, beleza. Mas aí, o prolongamento vai, bem nesse pontinho daqui em cima, ele vai se encontrar. O que significa que a imagem vai ser formada nesse ponto, para cima ou para baixo? Para baixo. Então a imagem vai ser formada exatamente nesse ponto. Então, esse é o único caso do espelho côncavo em que a imagem vai ser
virtual, porque está sendo formada por prolongamentos. A imagem vai ser maior nesse caso não, mas entre o foco e o vértice vai sempre ser maior, e vai ser direita porque está acima do eixo principal. Deu para sacar a ideia? Deu para ver como é que funciona essa lógica da formação da imagem? Isso aqui realmente não é uma parada fácil de digerir, mas quando você entende como que a imagem é formada, sempre com o espelho, sempre com o objeto na frente dele, identificando em que posicionamento do eixo principal ele vai estar, no caso do espelho côncavo, e verificando dos quatro renotáveis, 2 deles. E você vai usar 2 deles para formar a imagem. Aí você vê se é formado prolongamento, se é formado acima do eixo ou abaixo, se vai ser maior ou menor as proporções. Isso daí você vai fazendo passo a passo. Tem muito o que fazer não, beleza? A gente acabou agora a formação de imagem e eu vou abrir só um espaço aqui para ver se vocês têm alguma dúvida em relação a essa formação de imagem. Ninguém nada? Tem alguma pergunta para fazer? Algum caso que vocês acham que deva ter a mais que eu não falei? Acho que não, né? Eu vou falar agora do funcionamento deles no dia a dia. Eu não vou dar estudo analítico hoje. Eu vou dar fazer umas questões agora teóricas com vocês para não ficar cheio demais. A gente deixa o estudo analítico para semana que vem. Beleza? Acho que ninguém tem mais nada para falar. Tudo certinho. Vou continuar. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Se eu não ver o chat, por favor, alguém me avisa. E alguém fala depois. Mas aí, na prática, isso é o quê? Eu dei 5 casos de côncavo para vocês. Eu dei um caso de convexo, que é completamente diferente. Todos são diferentes entre si. E se todos são diferentes entre si, vocês imaginam que a humanidade vai dar funções diferentes para cada um deles. Então, na prática, os espelhos modificam a imagem espelhada e vão ser aplicados de diversas formas no dia a dia. Por exemplo, o espelho convexo é usado para criar um campo de visão maior, que servem para se ver mais numa região espelhada menor. O que é isso? Se você colocasse nessa regiãozinha daqui um espelho plano, não um espelho convexo, um espelho plano, você veria uma imagem que seria exatamente aquela do seu universo. Está vendo agora? Então a imagem vai ser exatamente perfeita. É uma reflexão perfeita. Mais uma vez, vai ser tudo bonitinho. Mas no caso do espelho convexo, não. Não sei se vocês lembram, mas o que é formado, a regra do espelho convexo é a imagem vai ser sempre virtual, então você vai olhar para o espelho e ver. Vai ser sempre uma imagem direita, então você vai olhar para o espelho e não vai ver as coisas de cabeça para baixo. E vai ser uma imagem menor. Então olhem que aquele homem ali que está ali no canto, muito provavelmente ele não é daquele tamanho. Acredito eu que ele não seja daquele tamanho. Então a imagem vai ser menor. O que significa isso? Se a imagem inteira vai ser menor, todas as imagens lá vão ser serão menores, você vai ver um espaço muito maior. As coisas vão ter um campo de visão muito maior. E para que isso é usado? Isso é usado para você fazer um espelho e ver mais coisas num espaço menorzinho do espelho. Isso é usado para várias coisas. Isso é usado para espelho de carro, espelho de automóvel, de caminhão. Tem uma regiãozinha que é lá um espelho convexo, que é feito para você ver coisas grandes, coisas maiores, um espaço maior da pista. Então, isso é usado para isso. Qualquer coisa que você vê que tente trazer menos detalhes, qualquer espelho que você vê que tente trazer menos detalhes, mas que faça você ter um campo de visão maior para você ver mais coisas ao mesmo tempo, isso vai ser um espelho convexo. Aí você pensa, poxa, se o espelho convexo tem uma única funcionalidade, que só tem um tipo de imagem, o espelho côncavo deve ter um monte de coisa para fazer com ele. Exato. O espelho côncavo, no caso, eles são usados, primeiro, para ampliar a imagem. Eles servem para ver imagens mais detalhadas e ampliadas. E você pensa, ué, que caso é esse? Dessa mulher que está aí na frente de vocês. Que caso vai ser esse? Poxa, vocês estão vendo que ela está muito perto do espelho, a mão dela está muito perto do espelho. Então, nesse caso, vai ser o caso em que o objeto está quase tocando no espelho, ou seja, ele está entre o foco e o vértice. Não sei se vocês lembram, na anterior, quando o objeto está entre o foco e o vértice bem pertinho, a imagem formada vai ser uma imagem maior, direita e virtual, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui agora. É uma imagem maior, direita, porque ela não está de cabeça para baixo, e virtual, porque você está vendo ela atrás do espelho. Certinho? Só que aí vocês vão pensar, beleza, as outras funcionalidades, os outros casos. Eu vou dar um para vocês agora que é extremamente importante. Eu já vi muita questão de Enem ou de modelo Enem falando disso, que é essa figura daqui. É uma antena. Os espelhos côncavos, perdão, ou formas que lembram um espelho côncavo são usados
como antenas receptoras. Quando a informação chega à superfície do espelho, após percorrer milhares de quilômetros, vindo do Sol, vindo de um satélite, eu não sei, ela vai chegar como raios de energia paralelos ao eixo principal. O que é isso? Não sei se lembra que eu falei para vocês o que é de importante, o que existe de importante num foco, por que a gente estuda o eixo principal e coloca vértice é porque ele toca lá, o centro de curvatura é porque é onde o espelho se originou, mas por que a gente colocaria o foco? O foco vai ser esse ponto daqui do receptor. Assim, todos os raios refletidos vão para o foco real do espelho côncavo e a informação é captada com extrema precisão graças à intensidade dos raios exatamente nesse pontinho daqui. Lembra que eu falei para vocês que a primeira regra que eu falei para qualquer tipo de espelho é que se um raio, que eu disse para vocês que é meu xodó, se um raio vai chegar paralelo ao eixo principal, ou seja, está dizendo aqui que ele vai percorrendo milhões de quilômetros, ele vai chegar paralelo ao eixo principal. Se ele vai chegar paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido exatamente no foco. E vocês acham que alguém que criou isso daqui vai colocar o foco aonde? Exatamente, vai colocar o receptor exatamente em cima do foco, para o reconhecimento de informação ser o maior possível, para você pegar a informação mais nítida, a mais bonitinha, a mais mastigada. É isso que vocês têm muito provavelmente agora em cima da casa de vocês. Não sei se vocês moram no prédio, em casa, vocês vão ter uma antena que isso daqui, esse objeto, esse receptor, vai estar exatamente no foco para receber a maior intensidade de informação possível e ter o sinal de internet e de telefone mais bonitinho possível. Beleza? E aí eu vou para vocês algumas questões. A gente vai parar nisso daqui. Não sei se você tem alguma pergunta em relação à funcionalidade do espelho. Ele falou, peraí, vai disponibilizar o slide no grupo? Ele falou antes de tu chegar. Vou sim, vou disponibilizar. Janderlan, perdão. Vou disponibilizar sim. Vocês têm alguma pergunta sobre a funcionalidade? Eu vou fazer umas questões com vocês agora, para ver se vocês entendem qual é esse raciocínio que eu tive agora da formação de imagem. Vou colocar na prática isso que a gente viu agora. Beleza? Isso aí não é uma coisa que vocês vão ver agora pela primeira vez e já saber de cara, mas é algo que vocês vão dar uma olhadinha depois pelos slides para ver como é que são formadas as imagens. Aí vocês decidem se vão decorar ou não. Beleza? Por exemplo, nesse aqui, um estudante de física dispõe de uma grande quantidade de espelhos esféricos distintos. Vários espelhos. Vários. Durante uma aula prática, o seu professor pediu para que ele construísse um dispositivo capaz de captar a luz do sol a fim de aquecer uma pequena panela. Esse aluno deve escolher um espelho. Você, beleza. Significa que esse bicho está querendo pegar um espelho e usar raios do sol para aquecer essa panela. O que é isso na prática? Ele está querendo fazer com que esses raios converjam num único pontinho para aquecer uma panela. O que é isso? Que figura é isso? É isso daqui, ó. Você vai ter um espelho, a resposta já está aqui, na verdade. Você vai ter um espelho côncavo, em que os raios vão todos chegar paralelos, e mais uma vez, meu xodó, o raio chegou paralelo, é refletido em direção ao foco. E ele vai colocar a panela exatamente no ponto do foco. A panela vai começar a esquentar, porque os raios vão ser todos refletidos nesse pontinho daqui, e a panela vai, ou a comida, no caso, vai entrar em ebulição. A água vai entrar em ebulição lá dentro. Beleza? É assim que você vai sempre raciocinar. O que ele quer? Qual é a funcionalidade que ele está querendo? Ele está querendo isso. Se ele está querendo isso, eu vou tentar achar um espelho que faça essa função, que exerça essa função que ele está procurando tanto. Certo? Um outro exemplo, deixa eu ver se... Aí vai ser o espelho côncavo, beleza? Essa é a resposta. Um outro exemplo, esse aqui é o seguinte. Aí vocês vão ter que seguir comigo o raciocínio, que é o seguinte. Mais uma vez, lembra que eu falei para vocês, quando estiverem fazendo questão, sempre circulem as informações que vocês acham mais importantes. Bater o olho assim, beleza, isso aqui eu sei que é importante, isso aqui que eu vi na aula, isso aqui o professor falou várias vezes, então eu sei que isso aqui vai me dar informação boa da questão. Então, nessa questão, o espelho esférico conjuga uma imagem virtual, veja, é uma imagem virtual, lembra, imagem virtual, você vai usar isso para descobrir que tipo de espelho é esse. Uma imagem virtual, uma imagem direita e reduzida. Então, essas informações que a gente tem. A gente tem que vai ser uma imagem virtual, direita e reduzida. Significa que ela vai ser formada pelos prolongamentos, que ela vai ser formada sobre o eixo principal e que ela vai ser menor que o objeto. Se você tem uma memória boa, não sei, você já lembra do que eu falei até agora, você já sabe qual é essa imagem. Mas se você não sabe, eu vou lhe dar um macete agora para você sempre lembrar dela, que é o seguinte, uma regra para você sempre lembrar, que é o seguinte: o espelho convexo sempre conjuga imagens virtuais menores e direitas.
coloque o objeto em qualquer posição em relação ao espelho convexo, ele vai sempre formar uma imagem com essas 3 características: virtual, menor e direita. Sempre. Esse daqui é o único que eu digo para vocês que na época do meu cursinho eu decorei. Por quê? Porque ele ajuda você demais a anular a alternativa. Porque quando você vê uma alternativa de uma questão dessa, pode ver, vai sempre estar 3 côncavo e 2 convexo, 3 convexo, 2 côncavo, alternativas, e você já consegue cortar algumas das alternativas. Porque se não for uma imagem virtual menor e direita, já não é espelho convexo. Aí eu cortaria daqui. Mas como ele disse que é uma imagem virtual, direita e reduzida, quer dizer que não pode ser a letra A, porque ela não é formada por nenhum, não está dizendo em nenhum ponto a letra A que vai ser um espelho convexo, ele diz na verdade que é um espelho côncavo, então não vai ser a letra A, porque não tem espelho côncavo. Não vai ser a letra B, porque não tem espelho côncavo na resposta. E não tem. Eu falei convexo, perdão, desculpa. Não tem espelho convexo na resposta, então só pode ser a letra D e E. Aí você pensa, beleza. Agora eu vou adivinhar como que vai ser a letra D e a letra E. Qual é a diferença? Na letra D está dizendo que trata-se de um espelho convexo quando o vértice é colocado a qualquer quando o objeto é colocado a qualquer distância do seu vértice. Beleza. Mas aí tem a letra E, que trata de um espelho convexo e conjuga imagens reais. Pessoal, vamos lá. Se você já sacou o que eu falei agora, se você já sacou essa relação que eu falei agora, que eu vou falar agora, você já está com a imagem, com a cabeça boa para a óptica. Para espelhos, mais uma vez, convexo vai sempre ser virtual, menor e direita, mas virtual e direita vão sempre andar juntas. Se uma imagem for virtual para um espelho, ela vai também ser direita. E o contrário também é verdade. Se uma imagem for real, ela também vai ser invertida. Isso vai ser regra. Isso são dicas que eu dou para vocês vocês baterem o olho e dizer assim, beleza, uma imagem vai ser real, ela vai ser o quê? Mais também. Poxa, se ela for real, com toda certeza ela vai ser invertida. Se ela vai ser maior ou menor do mesmo tamanho, eu não sei. Mas se ela for real, ela tem que ser invertida. Se ela for real, ela não pode ser direita de maneira nenhuma. Então, se eu sei já, ele já afirmou aqui que vai ser uma imagem virtual, mas se ele só dissesse que é uma imagem direita, essa letra E já não poderia ser real. Porque se ela forma uma imagem direita, não poderia conjugar nunca imagens reais. Então quer dizer que a letra E não é verdade. A única resposta possível para essa questão seria a letra D. Essa dica daqui, isso daqui eu uso bastante, mas principalmente isso que eu falei para vocês agora. Uma imagem real sempre será uma imagem invertida para espelhos. Para um espelho convexo ou côncavo, uma imagem real vai sempre ser uma imagem invertida. E uma imagem virtual vai ser sempre uma imagem direita. Sempre vai funcionar desse jeito. Eu olhei aqui agora no relógio, a gente está beirando o final da aula. A gente entrar agora em estudo analítico. Vocês vão ver isso aqui, vocês vão entrar em pânico, muito provavelmente, se vocês já estudarem só um dia, porque isso é um saco. Sim, é muito chato, mas eu tenho umas dicas para dar para vocês de como identificar se é positivo ou negativo sem precisar olhar para isso aqui, sem precisar decorar isso aqui. Olhando para a imagem e sabendo se é positivo ou negativo, não vai ter nenhuma complicação, vai ser bem facinho. Principalmente essa parte, tem muita dica para vocês. Beleza? Então, eu acho que ficou nisso daqui. Deixa eu fechar o slide. Deixa eu terminar o slide. Eu acho que foi isso daqui, pessoal. Essa parte de início é só formação de imagem, de importante, realmente importante, é só formação de imagem. Então, eu acho que é isso daí. Não sei se vocês vão ter alguma pergunta para fazer, eu tentar ajudar vocês nessa parte de formação de imagem, mas minha dica é, se tiverem tempo, quando forem parar para estudar espelhos côncavos ou convexos, parem, não sei se você tem quadro em casa, um papelzinho, tentem fazer imagens aleatórias, em posicionamentos aleatórios, vou dizer, agora eu vou colocar um côncavo entre o foco e o centro de curvatura, beleza. Como se fosse para um anencéfalo, é assim que eu quero. Oh, meu Deus, agora eu não queria rir disso não, me senti mal agora depois disso, mas tudo bem. Enfim, vocês têm no grupo lá, eu sei que essa é uma parte muito chata, e conseguir dar isso de maneira virtual não é legal, porque eu queria estar com vocês aí para tentar olhar na cara de vocês, para saber se vocês entenderam ou não, mas como eu não posso fazer isso, podem mandar mensagem, não se acanhe, vocês estão me tendo no grupo dos anúncios, Wesley, se eu procurar lá. Se vocês tiverem com dúvida em questão das questões do material que o professor mandou, pode falar comigo, tem muita questão que é realmente cabulosa para você olhar assim,
sem nunca ter visto nada na vida disso, pode falar comigo da formação de imagem também. Eu não sei se você tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta no chat ou na chamada para fazer? Gostei muito da aula. Tentarei fazer o exercício agora e qualquer coisa eu falo. Certinho, Luísa. Ana Luísa. Agradeço se vier falar. Será muito bem recebida. Isso para todo mundo. E é isso daí, pessoal. Eu acho que é isso aí. Vou falar agora com o Carlos para parar a gravação. Vou parar aqui. Então, pessoal. Foi.